Os pensamentos automáticos são aqueles pensamentos de caráter ruminativo que se inicia muitas vezes sem a pessoa perceber, ou seja, sem estar consciente do que está passando pela cabeça dela. E termina muitas vezes na construção de um cenário interno catastrófico. E às vezes é até difícil descrever como que esse cenário começou. Aaron Beck, na terapia cognitivo-comportamental, listou uma série de tipos de pensamentos automáticos. No contexto de terapia, é importante que você identifique quando o teu paciente se envolve de maneira muito intensa com os próprios pensamentos, se desconectando, às vezes, dos fatos, das evidências, do aqui e agora. Envolvido naquele pensamento, os sentimentos aparecem de uma maneira muito mais intensa. E desconectado da concretude da vida, às vezes um pensamento pode levar a outro pensamento, que leva a um sentimento, que desencadeia um outro pensamento, e a pessoa se perde e nem sabe como começou aquela história. Por trás disso, nós precisamos ensinar o paciente a observar o contexto no qual aquele sentimento surge e quais são os pensamentos que passam pela mente do paciente. Depois disso, em sessão, é que você consegue ajudar e facilitar o trabalho do teu paciente, para que ele busque evidências que apoiam aquele tipo de pensamento, aquele tipo de julgamento que ele traz para a sessão, e evidências que não apoiam o tipo de pensamento que ele está trazendo para a sessão. Essa flexibilidade, esses dois lados da moeda são muito importantes. Nós não queremos que os pacientes caiam no conto de fadas, mas também a gente não quer que o paciente caia naquele cenário catastrófico. Quando o paciente percebe que aquela forma de pensar, 8 ou 80, tudo ou nada, maravilhoso ou horrível, ela não se sustenta no tempo e no espaço, na vida como ela é, que há evidências que confrontam a forma como ele pensa, há aspectos que levam ele a perceber coisas positivas e negativas. Quando ele começa a perceber isso, esse é o momento chave em que você questiona o paciente: o que você diria a um amigo que está passando por esta situação? Em geral, nós internalizamos vozes muito cruéis dentro de nós mesmos, muitas vezes dominada pela nossa emoção. É importante conduzir esse exercício mostrando que não significa que o paciente está pensando errado ou que você está pensando certo. Não. A proposta desse exercício é trazer formas mais flexíveis de pensar e analisar o próprio pensamento. Olhar para a vida e observar pontos positivos, pontos negativos, evidências que apoiam um tipo de pensamento, evidências que refutam esse tipo de pensamento. Como você se sente quando você se relaciona consigo mesma como se fosse a tua melhor amiga? Aqui eu coloco um formulário em PDF para que você possa utilizar esse exercício na prática pessoal e profissional. A minha provocação é que você comece a utilizar com você mesmo. Quando você conseguir trazer flexibilidade para o teu próprio pensamento, conseguir desenvolver uma amizade interna, pode ter certeza que vai ser muito mais fácil utilizar isso dentro do contexto profissional. Esse é o meu convite para você. Pegar o formulário, observar a estrutura dele, observar que, poxa, ela está pedindo para olhar para o contexto, pedindo para olhar para o sentimento. O que eu penso quando eu sinto aquilo? Quais as evidências que apoiam aquele pensamento? Quais as evidências que refutam aquele pensamento? Como que eu me sinto quando eu olho para os dois lados da moeda? E se eu tivesse um melhor amigo aqui comigo, o que esse melhor amigo me falaria? Se eu fosse esse melhor amigo, o que eu falaria para o meu melhor amigo em relação a essa situação, em relação a essa forma de pensar? Como é que eu me sinto quando eu me conecto com essa voz interna de amizade? Então, esse meu convite é para você. Pratique com você mesmo, que isso vai te ajudar bastante.